Bom, e um outro princípio que extraímos do artigo 1º da Constituição, no caso do seu inciso 5, né, pessoal, é o chamado princípio fundamental do pluralismo político, né? O pluralismo político nada mais é do que a admissão, a inclusão de que nos processos de formação da vontade geral, ou seja, nos processos de formação da escolha das nossas autoridades, respeitando a vontade geral do povo, né, irá conviver de maneira harmônica as diversas correntes de pensamento político, né, dos mais variados grupos existentes dentro de uma comunidade organizada, tá? Isso significa que aqui dentro do Estado brasileiro, o nosso Estado ele está fundamentado na pluralidade de ideias políticas, na pluralidade de convicções políticas, né? Então todas essas correntes do pensamento político, elas são admitidas nos processos eleitorais, nesses chamados processos de formação da vontade geral, tá? Isso demonstra, pessoal, uma grande preocupação do legislador constituinte, né, quando da edição da nossa Constituição de 88, em afirmar de maneira ampla a liberdade de participação popular nos destinos políticos do país. A possibilidade do povo, né, se organizar por meio de partidos políticos, né, e concorrer a cargos públicos. Né, a possibilidade de maneira ampla de participar do destino político do país, tá? Então o princípio do pluralismo político é aquele que garante uma liberdade para convicções políticas plurais, ou seja, as mais variadas convicções políticas dentro do Estado, né? E essas convicções políticas, elas serão organizadas por meio de partidos políticos, tá? Então, dentro do Estado brasileiro, os vários partidos políticos existentes, eles têm igual direito de acesso, eles têm igual acesso ao exercício do poder político dentro do Estado, né? Eles têm a possibilidade de ter, com as mais variadas correntes políticas, com as mais variadas convicções políticas, né, poder participar, poder ter acesso a ocupar cargos públicos dentro do Estado, né, a representar, a estar no exercício como autoridade do poder político do Estado brasileiro, tá? Esse princípio, né, pessoal, do pluralismo político, portanto, ele está diretamente ligado à própria noção de democracia dentro do Estado, né? O pluralismo político, a admissão de uma pluralidade de ideias, de convicções políticas dentro do Estado, isso é democratizar o poder político, né? Por isso que está ligado diretamente ao princípio da democracia, o princípio democrático, também inerente, também fundamento do Estado brasileiro, né? Porque o pluralismo político é a admissão dessa existência dentro do território do Estado de diversas correntes do pensamento político, a existência de diversas convicções políticas variadas e até mesmo contrapostas uma da outra, né? Então, quando o Estado brasileiro ele garante a pluralidade de convicções políticas, quando ele diz que aqui o princípio é do pluralismo político, ele deixa o povo, né, se organizar através de partidos políticos, podendo divergir em ideias e contrapor-se em ideias de maneira plural, de maneira mais variada possível, tá? Diferente dos períodos passados do nosso estado, em que a gente tinha aqui apenas 2 estados, ou era Arena ou era MDB, tá? Naquela época não se admitia o pluralismo político, a pluralidade de ideias, né, de convicções políticas, de correntes do pensamento político que iriam conviver de maneira harmônica dentro do estado, né, ou com admissão, né? Quem acaba acabando com essa harmonia são os próprios representantes, né? Mas o Estado ele prega a harmonia entre os partidos políticos, porque aqui a divergência de ideias é normal, é aceita, né? É natural. E colocando o pluralismo político como um fundamento base do nosso Estado, garante o quê? Uma ampla e livre participação
de todos nos destinos políticos do país. Isso é democratizar, né, as opções políticas, as convicções políticas dentro do Estado, né, para que possam todas, então, mesmo sendo contrapostas, variadas, todas possam conviver dentro do Estado e, se organizando por meio de partidos políticos, terem igual acesso ao poder político do Estado, ou melhor, ao exercício do poder político do Estado, caso nesses processos de formação da vontade geral, esses partidos consigam eleger representantes, ok? Então essa é a ideia do chamado princípio do pluralismo político, que é valor base do nosso Estado, que é fundamento do Estado brasileiro, ok? Sobre este princípio, trazemos um trechinho da doutrina do José Carlos Souza e Silva, né, em que ele comenta que o pluralismo político expressa um dos fundamentos do Estado brasileiro, que o adota para que, deste modo, os candidatos a cargos eletivos dentro do nosso Estado sejam em número ilimitado e possam divergir à vontade, sem restrição alguma, sem interferência estatal alguma, tá? Então o Estado não impõe as pessoas serem de um partido ou de outro apenas, ter uma convicção política, né, ou outra apenas. Existe aí a ideia de pluralidade, né? Isso é que vem do termo pluralismo, é uma pluralidade de ideias, que quando falamos de pluralismo político, estamos falando de convicções políticas, de ideias políticas, né, de correntes do pensamento político dentro do Estado, tá? Então, essa organização, né, esse princípio, ele garante que no Estado brasileiro adotamos essa possibilidade de uma criação, né, de um número ilimitado de partidos, desde que respeitado o número de assinaturas mínimas, podem ser iniciados, abertos, criados vários partidos. O Estado não impõe um limite para 1 ou 2 ou 3 ou 4 apenas, tá? E da mesma forma, garante aí um acesso, né, por meio desses partidos, a um número ilimitado de pessoas que poderão concorrer a um cargo público, né, que poderão divergir à vontade nas suas ideias políticas, nas suas convicções políticas, com relação ao desenho, né, de governo que elas pretendem dar, caso cheguem a algum cargo, a ocupar algum cargo de autoridade dentro do Estado, ok? Então, além disso, trazemos também uma jurisprudência, né, pessoal? Uma jurisprudência que tratava de uma publicação na imprensa considerada ofensiva a um determinado partido político, tá? Então o partido político ele entrou com uma ação na justiça para poder tirar de uma publicação na imprensa um ato que lhes era ofensivo, que eles entendiam que agredia o partido, né? Que ofendia o partido, ok? E a decisão era de que o dissenso de ideias políticas é própria do pluralismo político existente no Estado brasileiro. Tá? Então a decisão foi contrária a esse partido que queria retirar essa crítica jornalística, né, feita na imprensa com relação ao partido. Então trago apenas um pequeno trecho do julgado, que foi de relatoria do Celso de Mello, né, e que diz lá: liberdade de imprensa, direito de crítica, prerrogativa constitucional cujo suporte legitimador repousa no pluralismo político, esse previsto no artigo 1º, inciso 5 da Constituição, que representa um dos fundamentos inerentes ao regime democrático, né? Lá na parte final do julgado diz: a arena política, ou seja, o campo de dissidência, de divergência política, é um espaço de dissenso por excelência, tá? Então, nos termos deste julgado, né, o direito de crítica a partidos políticos, às outras correntes políticas, é inerente ao próprio pluralismo político, que admite aqui o dissenso de ideias, a divergência de ideias na arena política, no campo da disputa política eleitoral dentro do Estado brasileiro, tá? E como diz aqui esse trecho de julgado, é um fundamento que está diretamente ligado, que é inerente ao regime democrático, né, a democratização de ideias políticas dentro do Estado, permitindo uma pluralidade de ideias que vão conviver dentro do Estado e podendo divergir, contrapor-se de maneira
total, com total liberdade, sem qualquer ingerência estatal. Tá? Então esse julgado aqui acabou julgando improcedente a ação do partido que queria retirar essa matéria jornalística que fazia uma crítica na imprensa a esse determinado partido, a essa determinada corrente política. Okay? Então o direito de crítica é próprio do pluralismo político, certo? Obrigado, aqui a gente encerra então mais um vídeo e voltamos no próximo para falar do artigo 2º agora, né, pessoal, que trata da separação de poderes do Estado.